Renan te pergunta o seguinte: o BPC, as famílias cresceram muito nos últimos anos. Isso aí é o benefício de prestação continuada. Tá? Que é uma espécie de uma bolsa, não é uma bolsa família exatamente, mas é uma aposentadoria de um salário mínimo para quem tem mais de 60 e poucos anos, mais de 65 anos de idade, eu acho. Custa 100 bi de reais por ano, mas vai lá. Boa, é importante contextualizar isso. Verificou-se que a causa está nos registros de pessoas com autismo e ações judiciais para o governo conceder esse benefício. É possível cortar esse benefício e cortar essas vertentes? Não, isso está na lei. Se quiser cortar isso, tem que mudar a lei. Né? O que precisa ser feito é um pente fino para ver se não tem picaretagem, porque tem muita picaretagem nisso. Tem muito laudo falso, né? Tem muita coisa aí que é problemática. Por isso que tem essa ideia de passar o pente fino. Lá teve um ministro que falou que, mas isso aqui, gente, as pessoas não são piolho para passar pente fino, né? Então, mas não é isso, né? A questão é que é um recurso público caro, né? Que vem dos impostos, né? Que todos pagam, então não pode haver fraude nisso. Agora, para mudar o benefício de fato, teria que ser feita uma mudança da lei, né, da Constituição. Aproveitando que a gente está falando de fiscal, Paulo, eu acho que é uma dúvida que surge com certa recorrência aqui entre o pessoal que nos assiste. Quais cortes seriam efetivos mesmo para aliviar essa tensão fiscal que eu sinto que o mercado está meio aflito nesse momento? Porque a gente fala de corte, mas às vezes alguns cortes não têm um peso assim tão grande quando a gente olha para o montante como um todo. Tem vários. Ontem eu coloquei lá no meu Twitter, no meu Instagram, ontem um dado que me chamou a atenção, né? O governo está falando de congelar 15 bi de reais, né? Que é o que a gente tem dito aqui, né? E aí eu estava vendo o detalhe, o orçamento total do Ministério do Meio Ambiente é 15 bi, imagina, Tainá. Tem ministérios cujo orçamento total é 3 bi, 4 bi, por exemplo, o MIDIC, que é o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, tem um orçamento total de 3 bi de reais, né? Então, quando se fala que o governo gasta muito, não é que o governo gasta muito, na verdade ele transfere muito dinheiro. Por exemplo, o BPC, que a gente acabou de falar, que é benefício da prestação continuada, é 100 bilhões de reais. Então o governo ele arrecada impostos e transfere 100 bilhões de reais para as pessoas mais pobres, mais velhas, um salário mínimo. O Bolsa Família é 160 bilhões de reais. Então ele arrecada impostos e transfere 600 reais para as famílias, 160 bilhões. A aposentadoria é 1 trilhão de reais. São 40 milhões de pessoas que ganham entre 1 e 2, 3 salários mínimos de aposentadoria. Então ele arrecada e transfere 1 trilhão. A conta de juros é 700 bilhões de reais. Então ele arrecada e transfere. Percebe? Eu cheguei numa conta aqui de mais de 2 trilhões de reais, que não é que o governo gastou, ele arrecadou e transferiu, ou para quem é muito pobre e velho, ou para quem é muito rico, que aplica em juros. Então, quando a gente fala de corte de gastos, na verdade, os cortes são esses. Vou dar um exemplo. Tem toda uma discussão sobre a indexação da Previdência, porque hoje, para quem ganha até um salário mínimo, a Previdência é indexada junto com o salário mínimo. E o salário mínimo tem uma nova regra de reajuste que ele cresce com inflação mais PIB. Então, qual é o aumento do salário mínimo para o ano que vem? É a inflação desse ano mais o PIB desse ano. Isso dá uma ideia de crescimento real, porque se a inflação for de 4 e o PIB crescer 3, o salário mínimo vai aumentar em 7. Então, uma das coisas que está em debate, que eu acho correta, é tirar essa indexação da Previdência, porque eu não acho que não faz sentido uma pessoa se aposentar e ficar tendo aumentos de ganhos com aumentos reais. Né? Você fala assim, é razoável a pessoa ter um reajuste pela inflação na aposentadoria dela? Lógico, se não reajustar pela inflação, vira pó, a aposentadoria dela desaparece. Agora, não acho que é razoável ela ficar tendo um ganho de 1, 2, 3% acima da inflação todo ano. Então, só essa conta aí daria, 50 bilhões de reais. Então, são contas desse tipo que a gente está falando, né? De reduzir essas transferências, né? Justamente, que custam muito caro, né? E esse é o debate que está colocado. Né? Quer ver o gasto, por exemplo, o gasto da saúde, 100 bilhões de saúde. Hoje, 80% dos atendimentos médicos no Brasil são feitos pelo SUS, que é sustentado por esses 100 bilhões. Então, se você tirar o SUS, 80% das pessoas não vai ter saúde, porque ninguém tem dinheiro para pagar um plano de saúde de 2 mil, 3 mil reais. Matrículas em escolas públicas. 80% das matrículas no ensino básico e no ensino médio são matrículas em escolas públicas. E o orçamento da educação é de mais 150 bi de reais. Então, todo esse gasto, não é que o governo tá... Porque parece que o governo gasta assim, que você vai lá no Ministério da Fazenda e os caras estão rasgando papel sulfite, então o cara tá sentado em 3 cadeiras, parece que o computador dele é um Mac de última geração. Não é nada disso. O serviço público está sucateado. Claro que tem
tem corrupção, tem fraude, eu falava disso há pouco, mas o grosso do gasto público, na verdade, é transferência de renda. Por isso que é difícil, Tainá, resolver essa questão, né? Porque você está falando de parar de dar dinheiro para quem é mais pobre, no fundo é isso, né? E quem é mais pobre é a maioria da população, se a gente olhar índices, né? Exatamente, exatamente. O Brasil é uma economia basicamente pobre, né? Uma economia em que 100 milhões de pessoas ganham, na média, 3 mil reais por mês, né? E com isso aí você tem que fazer tudo. Educação, saúde, morar, comer, tudo, né? Então é difícil, né? Dizem que os juros caía para a casa dos 7% nos melhores cenários. Teríamos uma perspectiva de crescimento sustentado e robusto do PIB, mesmo com queda de espaço do Estado na geração de desenvolvimento? Um dos fatores, né, necessários para a gente crescer de maneira sustentada é a queda de juros, né? O Brasil faz milagre com esse juro de 10,5%. O problema é que o Banco Central está numa situação delicada agora, em que a moeda está desvalorizando muito, a inflação esperada para esse ano já está em 4%, a meta é 3%, para o ano que vem a expectativa é a inflação de 3,7%, então ele fez uma pausa no corte de juros. Segundo os próprios modelos do Banco Central, o juro correto por aqui é algo como 7,5%, 8%. Eu acho que eventualmente a gente chega lá, mas para já não dá para cortar. Então isso dificulta o crescimento brasileiro, né?